Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História e na aula de hoje nós estamos aprendendo sobre o período clássico da Grécia Antiga. Nesse período em que se consolidou a democracia grega. E é impressionante como ainda hoje nos inspiramos e copiamos os gregos atenienses da antiguidade. Atenas foi o berço da democracia. A polis de Atenas se localizava na região da Ática e por isso foi pouco atingida pela invasão dórica. E isso facilitou o cinecismo, que foi o processo de aglutinação das aldeias que unidas deram origem à cidade-estado de Atenas. Mas para você entender esse período clássico, você precisa conhecer as importantes reformas feitas pelo legislador Solon. O momento que a Grécia estava passando era um momento de transformações econômicas. E essas transformações trouxeram mudanças sociais profundas na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, que era o centro dessas mudanças, pois ela era produtora de vinho, azeite e cerâmica. As diferenças sociais que existiam na Grécia passaram a se acentuar com a formação e o surgimento de novos grupos econômicos que se beneficiaram com a expansão econômica e com o aumento do número de escravos. Então, esses grupos sociais passaram a entrar em conflito com os camponeses. Os eupátridas oprimiam os camponeses enquanto aumentavam sua riqueza e buscavam manter o controle do poder político. Então foi nesse momento que Drácon e Solon planejaram uma reforma na sociedade. E essa reforma ela foi apoiada pela aristocracia e liderada por Drácon e Solon. Drácon transformou as leis que antes eram orais em escritas e assim eliminou a subjetividade que imperava a falta de justiça na cidade. Com isso, ele vai reduzir o poder dos eupátridas, porque agora está escrito, não tem como depender simplesmente da interpretação da lei. Mesmo assim, a situação continuava tensa. Então, vai ser em 594 a.C. que Solon vai iniciar uma implementação de várias reformas. A mais importante delas, ou uma que ganhou mais notoriedade, foi o fim da escravidão por dívida. Isso mesmo, agora ninguém mais poderia ser escravo ou vendido como escravo na Grécia Antiga porque não conseguiu pagar suas dívidas. E os equitemoros, que haviam se tornado escravos por essa razão, puderam voltar às suas terras. Essas reformas também incluíram a divisão da sociedade em categorias ou tribos. Então, nós temos aí as duas primeiras divisões. Eram as pessoas que tinham uma renda anual entre 300 e 500 medidas de trigo, azeite ou vinho e detinham os cargos mais importantes no governo. A terceira era dos guerreiros de infantaria, cuja renda tinha de ser suficiente para comprar um escudo e uma lança. A quarta era dos tetas, camponeses e artesãos pobres que participavam somente das assembleias populares. Solon, ele criou a eclésia, estabeleceu a bule, porém o poder executivo ainda estava nas mãos do Areópago, que era monopolizado pelas camadas mais ricas da Grécia Antiga. Mas nós não podemos negar a importância das reformas feitas por Solon, porque elas modificaram a estrutura política da Grécia e puderam propiciar a volta dos camponeses escravizados às suas terras. As medidas de Solon também impediram que as propriedades dos eupátridas continuassem a crescer. Bem, como vimos, as reformas de Solon não puseram fim às tensões. Então vai aí ocorrer o momento das tiranias e Pisístrato ele vai tomar o poder. Mas nós temos que entender que na Grécia Antiga o termo tirania não se refere a um soberano, a um governante ruim, tirano, mas sim porque ele toma o poder sem ter sido escolhido pelo povo. Pisístrato vai fazer leis importantíssimas, vai ajudar a população, porém a forma em que ele chegou no poder
não foi uma forma democrática. Ele não foi escolhido pelo povo. Então, quando ele toma esse poder, ele dá início às tiranias e centralizando o controle político nas mãos de homens enriquecidos pela expansão da economia. Ele vai realizar algumas reformas fundamentais, como instituir um auxílio ao pequeno camponês e distribuiu terras de aristocratas que haviam saído da cidade aos camponeses. E isso vai ser um excelente naquele momento. Quando o tirano Pisístrato morre, o poder vai ser dividido pelos seus filhos. Hiparco vai acabar sendo assassinado e Hípias, que vai assumir o controle, vai ser despótico e violento. E vai ser nesse momento que os eupátridas vão se sentir prejudicados pelo governo e vão ter que se aliar a Esparta, que era rival de Atenas. Os espartanos invadiram a Ática, tomando a cidade de Atenas. Mesmo assim, os eupátridas não mantiveram o poder. É interessante aqui que quando nós falamos de tiranos, nós temos um governo tirano, mas com tendências popular, ok? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Agora vamos ver o significado da democracia ateniense propriamente dito, tá? E nós vamos entender isso melhor sabendo o que Clístenes fez em seu governo. Bem, assim como Solon, Clístenes, ele fez uma nova divisão política na sociedade ateniense. Essa divisão, Atenas foi dividida em 10 tribos. E essas tribos eram formadas pelos demos, que era a menor unidade de divisão criada por Clístenes. O demo era a base do sistema, daí o nome democracia. O demo, nesse momento, significa o povo e cracia, governo. Então, governo do povo. Né? Legal isso? Muito bem, estamos aprendendo aí o significado da palavra democracia. Bem, enfim, essa democracia ou esse governo do povo que foi instaurado aí por Clístenes, ele vai ter o poder executivo exercido pela bule, tá? E vai ser ampliada para 500 representantes, 50 elementos de cada tribo. E além disso, vai ser criado uma lei ou um castigo para qualquer cidadão que conspirasse contra o Estado. Vai ser o ostracismo, onde essa pessoa ela seria caçada, seria expulsa da cidade, tá? E essa cassação era votada pela eclésia. A eclésia era uma assembleia popular que opinava sobre assuntos de interesse geral. E mais uma vez a história vai se repetir. Os grupos mais conservadores, ou seja, a aristocracia ateniense, não aceitou essas reformas mais popular que Clístenes implementou aqui em Atenas e vai se unir novamente a Esparta e vai invadir a cidade de Atenas. Porém, o povo ateniense vai se unir, irão se armar e irão derrotar os espartanos em 508 a.C. É interessante quando nós vemos que mesmo um sistema tão democrático, onde todo o povo participava, ainda existiam indivíduos, cidadãos atenienses que eram contra esse sistema. Por quê? Porque eles estavam perdendo seus privilégios. Um sistema democrático, ele acaba se tornando mais popular. E isso ajudava a população, ajudava os camponeses. Em contrapartida, na visão deles, prejudicava o enriquecimento e aumento dos seus territórios, tá? Que era aí um dos pontos mais importantes dessas reformas. Bem, mas nem tudo era mil maravilhas, tá bom? Essa democracia ou esse sistema político que foi implantado na Grécia Antiga, especialmente na cidade de Atenas, ele não era gozado por todos. Não eram todos os indivíduos que viviam em Atenas que podiam participar dessas decisões. Tínhamos ali os metecos, que eram estrangeiros, que se dedicavam ao comércio e não gozavam de direitos políticos no sistema democrático. Os escravos, comprados ou conquistados nas guerras, não dispunham de nenhum direito político. Então, a democracia ateniense não era tão democrática assim. Ficou claro isso, né, gente? Ah, tá. Não podemos esquecer
que as mulheres também não participavam da política. Então, na verdade, nós tínhamos aí apenas 10% da população ateniense que participavam ativamente da política e da democracia. Bem, agora nós vamos continuar aprendendo sobre o período clássico, mas vamos focar na cidade-estado grega de Esparta. Esparta se situava geograficamente na planície da Lacônia, ao sul do Peloponeso. Gente, amo esse nome, Peloponeso. E ela se originou da invasão dórica, ou seja, os espartanos eram descendentes ali dos dóricos. E depois que ela conseguiu se estabelecer nessa região, eles saíram à conquista de novos territórios. E sim, eles conseguiram novos territórios, e esses territórios pertenciam ao Estado, pertenciam a Esparta, e eles foram divididos em lotes, o cleroi, e distribuídos entre os guerreiros espartanos, ou seja, os de origem dória. O trabalho nesses lotes era exercido pelos ilotas, que eram os escravos que existiam em Esparta. Só que, diferente de Atenas, os escravos não pertenciam a um dono específico. Eles pertenciam ao Estado. Eles eram escravos do Estado espartano. Tudo bem? E parte do campo era ocupada pelos periecos, que era a classe trabalhadora que não era escravo. Porém, os periecos não tinham direitos políticos em Esparta, apenas os espartanos, que eram os guerreiros de origem dória. Ficou claro aí, né? Esparta, gente, era uma diarquia, isso mesmo, uma diarquia. Diarquia porque ela era governada por 2 reis, né? Entendeu o significado? Monarquia, 1 rei, diarquia, 2 reis. E a diarquia, ela não era muito forte em Esparta, mas também ela não foi totalmente extinguida. Esses reis, eles tinham funções militares e religiosas, mas as leis, elas eram elaboradas pela gerúsia, tá? Que era um conselho de aristocratas anciãos, ou seja, homens experientes, e a autoridade máxima do conselho era exercida pelo eforato, que era um órgão composto por 5 aristocratas, que eram eleitos pela Assembleia de todos os cidadãos guerreiros, que concentrava todo o poder em Esparta. Então, quando eu falo todos os cidadãos guerreiros, eu estou falando todos os espartanos. Não entra aqui nem os ilotas, que eram escravos, e nem os periecos. Tudo bem? Pois os periecos não tinham direitos políticos. Bem, quando a gente fala de Esparta, assim, a gente vê que Esparta não é muito voltada à democracia. Mas não, ela teve aí um ponto bastante interessante, porque ela foi a primeira cidade-estado grega a permitir a participação de cidadãos em uma assembleia. Olha que legal! Porém, essa assembleia, ela não contava com a participação de todos, óbvio. Ela contava aí unicamente com 8.000 ou 9.000 guerreiros, que se autodenominavam homoioi, ou seja, os iguais. Então, mesmo só podendo participar dessa assembleia, os espartanos, guerreiros espartanos, ela foi a primeira a conceder isso na Grécia, a primeira cidade-estado. Isso é muito bom, isso é muito interessante, e isso deixa aí a visão de Esparta menos brusca, né? Menos agressiva do que a gente tem em relação a ela. Gente, então, quando a gente fala aqui, quando eu tô falando dessa visão que nós temos de Esparta, é porque a cidade-estado de Esparta, a cidade espartana, ela era basicamente militarista, ela era basicamente guerreira. Os soldados espartanos, eles ficaram conhecidos em toda a Grécia pela sua disciplina, pelo seu treinamento e até mesmo pela sua criação, tá? Nós vimos como ocorreu a criação dos meninos espartanos, tá? Eu vou só relembrar aqui. Ao nascer, eles eram levados a um ancião e essa criança era examinada, independente de se for menino ou menina.
Se essa criança fosse forte e saudável, ela era devolvida à sua mãe. Se ela fosse fraca, doente ou tivesse alguma deficiência, ela era jogada em um abismo para morrer. Sim, elas eram mortas. As crianças que passavam por essa primeira prova, que eram entregues para suas mães, os meninos ficavam com as mães até os 7 anos de idade e depois dos 7 anos de idade eles iam para a escola militar, uma escola que pertencia ao Estado para ter treinamento militar. E as meninas, elas mesmo não indo para a escola para ter um treinamento militar, elas continuando com as suas famílias, elas realizavam exercícios físicos constantemente, elas tinham uma alimentação equilibrada, porque elas tinham que ser mulheres saudáveis para gerarem bons filhos para Esparta. Então, isso era o diferencial espartano. Os guerreiros espartanos, eles eram singulares, eles se diferenciavam dos outros guerreiros. E a razão dessa diferença toda, como eu acabei de falar, é que eles se dedicavam integralmente ao treinamento militar, tá? E então, se eles estavam ali treinando, né, a maior parte, né, os homens, os cidadãos espartanos, quem fazia o restante dos trabalhos? Boa pergunta. Eram os ilotas. Os ilotas e os periecos, que eram os trabalhadores livres que não tinham direitos políticos, eles faziam o restante dos trabalhos. E existiam também os periecos, que eram usados nos treinamentos militares. E constantemente, os espartanos, por terem medo de uma revolta dos ilotas, tá? Uma revolta dos escravos, eles colocavam esses ilotas para morrer. Eles colocavam esses ilotas, esses escravos, nos treinamentos espartanos, e eles acabavam aí morrendo. Ou então, existia aí um massacre em massa dos ilotas, para que eles não tivessem força, não se revoltassem e criassem uma revolta aí e se virasse contra o Estado espartano. Tá? Então, esses ilotas eram mortos. Bem, agora nós estamos aprendendo sobre as guerras entre gregos e persas. Tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu me senti muito tentada a colocar aqui nesse vídeo a imagem do filme 300, né? Porque vocês sabem aí que tem uma história com esse filme, porque eu critiquei muito, mas quando eu fui assistir, eu vi que ele retratava ali o comportamento muito parecido com o comportamento dos espartanos. Então eu fiquei muito tentada a colocar a imagem deles, mas eu não fiz. Eu coloquei aqui uma estátua de um soldado espartano e eu coloquei aqui uma imagem do soldado espartano para representar essa guerra entre gregos e persas. Vamos entender então que a Pérsia estava em um momento de expansão. Então o imperador persa Dario, ele tentou invadir a Grécia. E algumas cidades, estados da Grécia, sucumbiram ao poder e ao domínio persa. Porém, Atenas e Esparta, não. As duas resistiram. Então, aí vai ser a primeira fase da guerra. Essa resistência de Atenas e Esparta. A defesa de Atenas, ela foi preparada por Milcíades, tá? Ele foi um dos mais importantes generais ali das forças atenienses. Então, por volta de setembro de 490 a.C., os persas começaram a invadir o continente pela região da Maratona, ali na Ática. Aí, gente, olha que interessante o nome dessa região, perceberam? Maratona? Isso mesmo, tem uma ligação e eu vou contar agora para vocês. Bem, gente, assim como toda lenda, a história da Maratona é recheada de curiosidades e fatos extravagantes, tá? Então vamos lá. A Maratona surgiu com um herói grego que, segundo a lenda, sacrificou sua vida para percorrer os 40 quilômetros entre as cidades de Maratona e Atenas. O corredor era Fidípides, que correu a distância para levar a notícia da vitória grega sobre os persas no ano de 490 a.C. Então, daí nós temos o nome, né, da Maratona, que é esse percurso aí de 40 quilômetros, em homenagem ou em lembrança, enfim, lá da corrida que ocorreu lá na Grécia Antiga, as guerras entre gregos e persas. É isso mesmo, gente.
Então, vamos voltar aqui à história. Já falei para vocês, explicando sobre a maratona, que a Grécia vai acabar vencendo os persas, tá? Nessa batalha, nessa primeira batalha aqui. Então, gente, eu contei para vocês que ela venceu, mas vamos entender por quê e como. É interessante que Atenas venceu os persas sem a ajuda de Esparta, porque ela contava aí com a superioridade militar dos hoplitas, hoplitas atenienses, que era um tipo de soldados armado por conta própria, com um escudo pesado, uma espada e uma lança. Então, esses soldados, tá, os hoplitas, eles proporcionaram essa vitória ateniense sobre os persas. Então, gente, Xerxes, que foi o sucessor de Dario o Grande, ele se preparou durante 10 anos para uma nova invasão à Grécia. Mas os atenienses não estavam de bobeira não, tá? Eles sabiam do perigo, eles também se prepararam com construção de navios, fizeram ali toda uma preparação militar com os hoplitas, o trimel, trireme e assim por diante. Gente, pelo amor de Deus, são os navios com triremes, tá? Eram navios bastante velozes. Então, os atenienses fizeram toda essa preparação para aguardar e enfrentar os persas. E foi devido a isso que em 481 a.C., 30 cidades gregas fizeram um acordo. Cada uma forneceria tudo o que pudesse para lutar contra os persas. A liderança dessa aliança ficou com Esparta, Atenas e Corinto. Esparta, liderando a Liga do Peloponeso, gente, de novo Peloponeso, possuía o maior exército de infantaria. Atenas ficava ali com a supremacia naval, já que eles tinham o quê? O trireme, que eram esses navios com 3 trireme, eram navios extremamente velozes. E então foi que em 480 a.C., Xerxes ele inaugurou aí uma campanha contra a Grécia. E essa foi a segunda etapa, a segunda fase das guerras médicas. Eis aquela pergunta que eu sempre faço, né, gente? Por que guerras médicas? Foi uma guerra travada entre os médicos? Não. Foi porque os gregos, na verdade, chamavam os persas de medos. Quem chamava os persas de persas eram os romanos. Por isso o nome das guerras entre gregos e persas eram chamados de guerras médicas. Então nós temos aí em 480 a segunda fase dessas guerras, né? E foi nessa batalha que os persas perderam, eles foram derrotados na batalha naval de Salamina, tá? Isso devido ao quê? Ao trireme, muito bem. E conseguiram invadir a Ática e destruir Atenas. Mesmo derrotados, eles destruíram Atenas, mas foram derrotados. Enfim, em 479 a.C., os persas foram derrotados novamente na batalha de Plateia. Então, nós temos aí uma sucessão de derrota dos persas. Bem, e com essa vitória, Atenas continuou a sua expansão territorial. Ela dominou ali territórios como no sul da Península Itálica, a Sicília, enfim, e começou a construir uma muralha fortificada em volta da cidade. Daí, gente, nós vamos entender o que vai ocorrer novamente entre Atenas e Esparta. Porque vocês perceberam que elas guerrilharam antes, Esparta tinha invadido Atenas algumas vezes, umas 2 vezes, mas agora elas se uniram contra os persas. Porém, vai rolar treta de novo. Por quê? Atenas, tá, gente? Atenas, ela vai criar ali a Liga dos Delos. Essa liga, ela vai conter cidades gregas e essas cidades vão ter que dar uma quantia em moedas, tá? Para quê? Para que houvesse uma garantia de defesa contra as invasões persas. Então, essa Liga dos Delos estava ali formada para que os membros dela, aquelas cidades que participassem, pagassem moedas,
tá? Uma quantia de moedas por ano para que as cidades pudessem se proteger das invasões persas. Até aí tudo bem, né? Elas estavam ali garantindo a defesa da Grécia contra os persas. E nesse meio tempo, Atenas ela conseguiu se assegurar como a maior potência marítima do Mediterrâneo, ok? Houveram mudanças ali no poder ateniense e Atenas foi se consolidando como uma potência ali na Grécia. Então nós vamos ter nesse período uma paz entre as cidades gregas de Atenas e Esparta, tá? E a consolidação do poder ateniense. Só que essa paz não vai durar muito tempo, como eu falei. Vai durar aí cerca de 15 anos, até começar a Guerra do Peloponeso. Só que essa guerra nós não vamos ver agora. Eu não vou contar para vocês agora como vai ocorrer essa guerra entre essas duas cidades, tá? Eu vou deixar para depois, porque agora nós vamos ter que entender as transformações de Péricles e o trabalho escravo aqui em Atenas, tá? Porque Péricles, ele vai liderar Atenas entre os anos 461 a 429 a.C. E ele vai continuar as reformas políticas que já tinham sido feitas antes. E ele vai permitir a entrada no arcondato dos pequenos proprietários. E isso vai aumentar o poder da eclésia, tá? Já que ela tomava a decisão sobre a paz e a guerra. E a bule tinha agora seus membros escolhidos por sorteio entre todos os cidadãos. Olha que interessante. E vai ser nesse momento, gente, que o escravismo vai atingir o auge em Atenas. Os escravos tinham várias origens. Eram escravos de guerras, escravos estrangeiros, ok? E eles eram considerados instrumentos de trabalho e cabia a ele todos os serviços. Eu gosto de ressaltar bem esse assunto da escravidão na Grécia Antiga, Atenas uma cidade amplamente escravista. Por quê? Porque mais na frente, quando nós formos falar da escravidão negra que surgiu aqui no Brasil no século XV e XVI, é interessante a gente ter bastante esse entendimento da escravidão bem antes de Cristo, né? Que a escravidão, ela não é um assunto de agora. Ela é um assunto, ela é algo que sempre existiu. O que nós vamos ver, o início aqui no Brasil, né? Aqui na América, tá, gente? Na América, vai ser a escravidão baseada na cor da pele, a escravidão baseada e pautada no preconceito. Mas isso é assunto para uma outra aula. Eu só estou querendo que vocês frisem bem aqui que Atenas era uma cidade escravocrata e o número de escravos aí atingiu seu auge nesse momento, tá? Enfim, então vamos retomar o governo de Péricles. As mudanças que ele fez em Atenas não foi só na política, ele mudou culturalmente Atenas. As mudanças dele foram na filosofia, no teatro, na literatura e assim por diante. Atenas era a cidade mais rica da Grécia e talvez de todo o Mediterrâneo, tá? E essa riqueza era empregada principalmente em obras de embelezamento da cidade, como no Partenon e a escultura da deusa Atena, de marfim e ouro, com 4 metros de altura. O Partenon era um templo dedicado à deusa Atena, tá bom? Que era protetora da cidade de Atenas. Então, a Atenas, a cidade, estava aí gastando dinheiro com embelezamento. Lembre-se disso, gente. Lembre-se disso quando nós formos estudar a Guerra do Peloponeso, a treta que vai existir entre Esparta e Atenas. Uma das causas vai ser esse gasto aí, ó, exorbitante com o embelezamento da cidade. Não esqueçam, tá? Aí, gente, o que nós temos que ver também? Que o X da questão, a chave da democracia ateniense, estava na participação direta dos cidadãos no governo. Mas preste atenção, eu estou falando cidadãos atenienses da Grécia Antiga. Não eram todo mundo, não eram os escravos, não eram as mulheres e nem os metecos. Não confundam cidadãos naquela época com os cidadãos de hoje. Hoje, quando nós falamos todos os cidadãos, são todos os cidadãos mesmo, tá?
Naquela época não, era só homens enriquecidos e assim por diante, eram pessoas privilegiadas, tá? Os metecos, as mulheres e os escravos não faziam parte dessa participação, eles não eram considerados cidadãos atenienses. Bem, isso tudo vai levar a Pérsia e a Atenas a assinarem a paz, tá? Então elas vão assinar um tratado de paz que os persas se comprometiam a reconhecer a autonomia das cidades da Ásia Menor e a não atacar a costa do Egeu. Por outro lado, ou por seu lado, os atenienses não atacariam os territórios do Império Persa. Então nós vamos ter aí um momento de paz, tá? Entre o Império Persa e a cidade de Atenas e as cidades gregas no geral. Péricles também propôs um plano de paz com os espartanos, né? A chamada Paz dos 30 Anos, assinada em 455 a.C. Essa paz durou 15 anos. Lembra que eu falei que essa paz só vai durar apenas 15 anos? Pois em 431 a.C. nós vamos ter o início aí da Guerra do Peloponeso, que eu estou fazendo o maior suspense, estou botando o maior clima de suspense para vocês se ligarem, continuarem aqui comigo, para a gente entender como essa treta, como essa guerra vai se desenrolar, tá, gente? Bem, termino minha aula por aqui, essa parte da história da Grécia. Fiquem bem e até a próxima.